Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Geralmente, quando eu falo bom dia, eu penso que o dia tem 24 horas e ele se compreende da meia-noite até a meia-noite, ou sei lá, né? Acho que o dia engloba 24 horas, então tô falando isso porque às vezes eu dou bom dia durante a tarde e a pessoa fala, pô, mas já é de tarde, você tá dando bom dia? Eu digo, não, mas a tarde faz parte do dia. Então, um bom dia para todos vocês e eu senti necessidade de gravar esse vídeo, falar um pouco sobre uma coisa, sobre algumas coisas, mas mais sobre uma coisa, sobre a vida, sobre essa coisa de aproveitar o momento, o agora, e isso em contraste com toda essa coisa que aconteceu ultimamente aí de pandemia, de medo, de pânico, de transformação do mundo em algo que a gente nem faz ideia do que seja, né? Porque a nossa consciência ela é pequena diante da grandeza global de coisas que a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo lá por trás dos bastidores, né? A gente está aí batalhando nossa vida para ter uma vida melhor de acordo com a compreensão que a gente tem. E, e aí eu acho que entra essa coisa de ser mochileiro, de ser viajante, as razões que me levaram a buscar ser um viajante, né? Que foram, acho que eu escrevi num texto, às vezes eu não tenho habilidade de transpor num texto, até mesmo em palavras assim, mas eu acho que essa necessidade de viajar, ela se originou de crises existenciais, de uma necessidade de compreender melhor o mundo, de compreender melhor a sociedade, de compreender melhor a mim mesmo. E eu acho que com quase todos os viajantes que têm essa busca, eles têm essas três coisas: compreender o mundo, compreender a sociedade, compreender a si mesmo, né? Ou outros aspectos, né, da vida, da existência. Porque a gente não nasce sabendo viver. A gente não nasce com um manual nas mãos. A vida tem que ser assim. Quer dizer, existe uma sociedade que diz que a nossa vida tem que ser assim, assado, que você tem que seguir tal caminho, que o sucesso é alcançar isso ou isso, né? Mas na verdade não é assim. Na verdade, a vida, a gente vê na prática que as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as ricas, não são necessariamente as que conseguem grandes posses. Muito embora a riqueza material e as posses proporcionem um conforto, uma comodidade melhor, ela não traz uma resposta necessariamente para a vida, não traz uma satisfação. Acho que a satisfação interior ela está muito além disso, né? Eu acho que ela depende principalmente, eu acredito, da liberdade. Eu acho que a alma da gente ela precisa se sentir livre, seja fazendo o que for, mas tem que se sentir livre, tem que se sentir à vontade. E eu fui encontrar essa liberdade para minha alma viajando de forma alternativa, né? Financeiramente eu não sou rico, não sou nem de classe média, nem de classe. Nem sei que classe eu sou, eu odeio essa palavra classe. Odeio. Eu fujo desse padrão, dessa coisa de classificar o ser humano por questões financeiras. Eu acho que o ser humano não devia ser classificado, acho que todo mundo é igual. Ou pelo menos deveria ser, né? Todos somos semelhantes, né? Mas o que eu queria falar aqui mais intrinsecamente, mais diretamente, é sobre um assunto assim que eu vejo que vez ou outra as pessoas abordam, como um amigo comentou ontem ou hoje, acho que foi hoje pela manhã, ele comentou sobre admirar o fato de estar viajando, assim, né, pela questão da pandemia, o medo que as pessoas têm da morte, né?
enquanto tem muitas pessoas ali se privando de ir num lugar ou outro, perto de casa mesmo, por causa de todo esse caos que se gerou, né, de uma coisa que surgiu do nada. E em contrapartida tem ali um maluco que pega uma mochila e tá viajando esse tempo todo no meio da pandemia. E a gente sabe que houve mortes, a gente sabe que houve isso e aquilo. Mas eu nem quero dar o mérito de entrar no assunto o que é esse vírus, essas coisas conspiratórias que existem, né? Eu acho que a gente já viu coisas demais em filmes, no dia a dia, para saber que há muita mentira por trás do sistema, por trás da televisão, que é tudo uma fachada de muitas coisas. Então, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque falar disso é sempre complicado, a gente acaba arrumando até inimigos ou pessoas que não compreendem ou compreendem de outra forma, então eu respeito também, né? Até porque envolve sensibilidade, tem pessoas que perderam entes queridos, mas tem muita coisa por trás disso, né? Mas o que eu quero falar, principalmente, é a respeito do fator morte e vida. Por exemplo, assim, a gente tem uma vida. A gente vai morrer de alguma forma, independente de ser a pandemia, independente de ser atropelado por um carro, levar um tiro, morrer do coração, morrer É uma infinitude de formas de morrer. Há um dizer assim que tipo a morte ela escolhe uma desculpa para nos levar. Então, esse medo absurdo de morrer é uma coisa muito inconsciente. A gente vai morrer de alguma forma. Mas a questão não é se preocupar tanto com o sobreviver. Isso é importante, né? Claro que para você viver alguma coisa na sua vida, você tem que sobreviver, né? Você tem que preservar a sua saúde, preservar a sua vida. No entanto, tem muitas pessoas que estão lutando para sobreviver, para se manter vivas, com medo da morte, querem se manter vivas, mas a questão não é viver ou morrer. A questão é o que você está fazendo com a sua vida. A questão é que tipo de liberdade você está dando para sua alma. A questão é quem é você. O que você precisa para ser feliz. Porque não é igual do coleguinha do lado, não é igual a televisão diz. Os padrões que dizem que você vai ser bem sucedido ou que você vai ser feliz se você fizer isso, isso, isso. Não. Você tem que descobrir aquilo que faz você feliz. Como eu, como viajante, tento fazer. Eu viajo para observar outras realidades das pessoas, tanto de classes altas, médias, baixas. Aliás, eu tento não enxergar as coisas através de classes, mas eu tento compreender todas essas coisas na sociedade, eu tento compreender o mundo, eu tento observar as culturas, eu tento descobrir mais coisas para saber onde é que eu me encaixo, onde é que eu me sinto melhor, de que forma eu posso viver de maneira que não sufoque a minha alma, de maneira que eu me sinta leve, de maneira que eu me sinta satisfeito, de maneira que eu me sinto que eu possa sentir uma completude, né? E eu acho que é disso que se trata a vida. Eu acho que a gente não pode ter tanto medo da morte, a gente não pode se encarcerar assistindo televisão, porque a televisão eles ganham dinheiro com o Ibope. O que dá Ibope? É você meter medo na cabeça das pessoas, é você meter notícias sensacionalistas. Então, às vezes a gente liga uma TV, a gente pensa que o mundo lá fora é um caos total. Vai ter alguém esperando na esquina para nos matar, para nos assaltar, para fazer isso e aquilo. E até existe, mas não é tudo isso. O que acontece é que a televisão só mostra esses casos. Ela não mostra
a pessoa que teve um ato de caridade e doou um dinheiro para alguém que precisava. Ela não mostra a pessoa que doou um prato de comida para outra que precisava. A TV não mostra uma pessoa que tirou sua camiseta e serviu o outro que estava com frio ou casaco. A pessoa não mostra, a TV não mostra essas coisas, isso não dá ibope, né? Como seria bom se isso desse ibope, isso fosse uma força do exemplo para a humanidade, mas eu não sei por que a humanidade se foca tanto na negatividade das coisas, né? E o mundo lá fora tem tanto pessoas boas como tem pessoas ruins, tem tanto pessoas ruins como tem boas. Mas eu, como viajante, eu encontro esses dois tipos de pessoas. Mas eu percebo que o meu estado de espírito, ele me traz mais experiências positivas quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu não tenho medo. O medo, ele atrai as coisas, sabe? Toda vez que eu tive medo, eu me meti numa roubada. E não estou dizendo isso que eu ainda não tenha medo de nada, ou que eu seja imperturbável. Muito pelo contrário, eu estou falando isso porque eu observo os medos que eu sinto em mim e cada vez mais eu vou me tornando consciente disso. E cada vez mais eu tento trabalhar para que esses medos não me sabotem. Porque é muito fácil se sabotar. E o sistema, ele nos oferece um conforto. Ele nos coloca na zona de conforto onde tudo é acessível desde que você pague. Então você tem que trabalhar, 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 trabalhar para poder ter esse conforto. Isso é uma prisão ilusória. A gente fica preso nisso. E a gente acaba não conseguindo se livrar. E para mim, viajar se tornou uma forma de dissolver essa dependência. Muito embora eu ainda passe por algumas, digamos assim, não vou dizer dificuldades. Talvez um pouquinho de dificuldade às vezes para ganhar dinheiro, porque eu não tenho uma formação. A minha formação filosófica foi um exercício ao longo da minha vida de pensar com a minha própria cabeça, de observar essas coisas. Eu não tenho estudo, tenho ensino fundamental. E falo isso porque para mostrar que tipo a gente não depende de um sistema para pensar com as nossas cabeças, que a gente pode buscar por nós mesmos a compreensão da vida. Que eu acho isso muito mais valioso do que simplesmente ser formado em alguma coisa lá muito importante, mas muitas vezes a pessoa não tem muita concepção da vida, ela que direcionamento que ela está dando para aquele conhecimento e para o dinheiro que está ganhando, né? Tem gente que está ganhando dinheiro, mas está construindo uma prisão para si mesmo. Por outro lado, tem gente que não tem dinheiro e está construindo uma liberdade. Então, essas coisas são coisas a ser observadas. Então, eu reforço essa mensagem em dizer para as pessoas assim: busquem dissolver esses medos, busquem dissolver os padrões que o sistema colocou em suas vidas, nas nossas vidas, né? Que é o que eu estou fazendo. Estou tentando dissolver tudo isso, porque a gente nasce e a escola, a igreja, os pais que também foram moldados por a escola e pela igreja, pelo sistema, por outras entidades da sociedade, nos dizendo o que é certo, o que é errado, a gente tem que seguir o trilhozinho aqui, se sair fora do trilho você é mal. Não, você tem que descobrir aquilo que te proporciona uma vida, que te proporciona principalmente, eu volto a dizer, a liberdade para a alma. A gente tem uma alma. Você já sentiu um aperto no peito? Você já sentiu uma angústia por você estar enclausurado num trabalho, por você estar fazendo uma coisa que você não gosta, mas você faz por obrigação? Eu sei que a uma certa altura da vida muitas pessoas acabaram tendo compromissos vitalícios, como por exemplo ter um filho, ter filhos, né? Aí te coloca numa situação em que você, dentro desse sistema, nos dias que está hoje, fica difícil você encontrar uma liberdade, mas mesmo assim ainda é possível, né? Em pequenas coisas, você pode pegar a sua criança, ter o hábito de ir na praça, na natureza, né? Dar uma escapadinha, juntar um dinheiro, aquele dinheiro que você ia gastar, deixa eu ver, indo no cinema,
ou enchendo a cara de cerveja, procura ali, uma excursãozinha no fim de semana para ir para uma cachoeira, para ir dar um pulo na praia, para quem não mora tão distante. Eu acho que esse contato com a natureza também é uma coisa muito importante para a vida, para você resgatar, porque a gente tem um elo perdido, então eu acredito muito nisso. A gente perdeu um contato com a natureza. A nossa sociedade ela se tornou algo superficial, artificial demais, muito concreto, muita coisa, muito plástico, uma vida muito, sabe, artificial mesmo. Então, poder fazer pequenas coisas, ir para a natureza já é um salto quântico. Você ir para a natureza ter mais contato, porque o benefício que ela traz, eu digo por experiência própria, é curativo, é transformador. A natureza nos dá exemplos da essência da vida. Então, assim, eu acho que tudo se trata disso. Não se trata de sobreviver. Ah, eu tenho medo de morrer, a pandemia vai, eu tenho que usar máscara e tudo mais. Beleza. Faça o que o seu coração siga, conforme sua consciência te oriente. Sobreviver é importante, a gente quer permanecer vivo. Mas depois que você sobrevive, o que que você faz com a vida que você tá? Você tá ali guardando aquela vida num potinho, né? Você tá ali com aquela vida num potinho, tô me defendendo, tô fazendo de tudo com essa vida num potinho. Mas e aí? Agora você defendeu ela, o que que você vai fazer com essa vida? Que você vai acordar de manhã, ir pro trabalho, pegar um ônibus, ir pro trabalho, ou quem tem carro vai de carro. Você vai pagar contas, você vai se estressar, vai entrar naquela rotina. É isso que você vai fazer com a vida que você está defendendo para sobreviver? Ou você vai de repente explorar novas possibilidades, abrir a mente, desconstruir preconceitos, conhecer pessoas diferentes de você, porque se você conhecer só as pessoas que pensam iguais, você não vai expandir sua consciência. Se você conhecer só as pessoas que pensam iguais, você não vai sair daquilo que você já é. E você realmente está satisfeito com aquilo que você é? Pode estar, mas como você vai saber se você tem uma liberdade maior para sua alma se você não conhecer outras coisas? É como um peixinho num aquário. Como que o peixinho vai desejar o mar se ele só conhece o aquário, né? Então muitas vezes a gente é um peixinho no aquário, a gente tem uma vida que o sistema nos colocou ali, não, você vai ficar dentro desse aquáriozinho, porque aqui você vai nadar e vai gerar uma engrenagem que você vai trabalhar para o sistema a vida toda. Não, mas de repente você pode perceber que em pequenas atitudes na sua vida, você pode sair desse aquário, você pode começar a nadar num oceano. Você pode começar a descobrir coisas, descobrir novos livros, novas filosofias, fazer amizades diferentes, conhecer uma pessoa. Poxa, eu lembro quando uma época em que eu estava passando por umas crises existenciais, que eu comecei a ir na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, trocar ideia com os hippies, com os moradores de rua, com os bêbados, cachaceiro também. E vou te dizer assim, ó, eles desconstruíram muita coisa na minha mente. Tem gente que passa e não dá valor, critica ou observa só os lados negativos dessas pessoas. Porque todo mundo tem um lado negativo, né? Em qualquer classe, qualquer segmento. Mas eu ia para a Praça da Alfândega trocar uma ideia com os artesãos, entender por que que eles pegaram aquele caminho alternativo. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser um artesão, que tem que fazer a mesma coisa. Não, existem zilhões de possibilidades, né? E E eu acho que a ideia é essa, a ideia é descobrir novos caminhos, descobrir novos caminhos, novas janelas, novas perspectivas. É você apresentar para sua alma um leque maior de possibilidades, porque aí a sua alma de repente ela vai se encontrar numa dessas possibilidades e não necessariamente naquelas limitadas possibilidades que o sistema te coloca como sendo as únicas. Você só pode ser isso, isso ou isso. Não, você pode ser muito mais. Você pode descobrir novas coisas. Então,
para não me alongar mais, eu achei que eu ia gravar um vídeo de 5 minutos, já tá com 20 minutos. Resumindo, é isso. Eu acho que a questão não é viver ou morrer, mas o que você faz da vida, o aproveitamento que você faz. Sentir a liberdade. Acho que liberdade pra mim é uma palavra que tem um... Eu ia dizer que ela tem um peso na minha vida, mas na verdade a liberdade é uma palavra que tem uma leveza na minha vida. É uma coisa que eu valorizo muito. E eu acho que se trata disso a vida. Eu acho que se trata de encontrar mais liberdade para nossa alma, você se sentir menos sufocado, você buscar um ponto de equilíbrio. Não que eu tenha encontrado, né? A vida é um desafio constante, sempre. No entanto, quando você se apercebe que você está vivendo num aquário e que você descobre que existe um oceano, você começa a, a se permitir nadar nesse oceano pouco a pouco, a se permitir sair da zona de conforto em busca de um algo mais, em busca de respostas, em busca de autoconhecimento. E, e a filosofia, a leitura e o atrevimento de, de se lançar ao desconhecido é muito importante. É muito importante para desconstruir nossos preconceitos, para a gente melhorar como ser humano. E melhorando como ser humano, a gente só tende a se sentir bem em qualquer circunstância. E então é isso a mensagem que eu queria falar sobre ser mochileiro, sobre buscar caminhos alternativos, sobre sentar na calçada, na rua com uma pessoa que antes você trataria com desdém, com indiferença por achar que é de uma classe inferior. Eu tenho aprendido tanto com essas pessoas e eu acho que todo mundo devia dar mais atenção a esses contrastes. Você pode aprender com um milionário, mas pode aprender também com a pessoa mais pobre da sociedade. E que às vezes não são pobres, às vezes são só desapegados, às vezes são pessoas ricas, ricas de cultura, de sabedoria, de vivências. Vivências que só quem saiu da zona de conforto e experimentou um outro lado pode ter essas vivências e certos conhecimentos. Então a vida é isso, é navegar, é explorar. E desejo a todos que não sejam escravos do medo. Porque o medo é o que atrai as coisas. Não tenham medo. Confiem, tenham fé em Deus, tenham fé em si mesmo, tenham fé no sol, na chuva, na natureza. Observe a vida como ela brota, simplesmente ela brota, porque ela é natural. A gente está vivendo uma coisa muito artificial nessa sociedade e a gente precisa, o ser humano precisa resgatar esse contato com a natureza e se permitir fluir essa vida de dentro para fora, né? E tem que ter coragem. Coragem e fé. Gratidão a quem assistiu e hoje eu tive essa tranquilidade aqui de poder transmitir essa mensagem. E muito em breve quero estar postando mais vídeos aí, talvez fazer um canal. Espero que mais e mais uma consciência venha habitar a todos nós, né? Nos libertando desses medos.